Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o Agro e Prosa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que a aplicação de fertilizantes organominerais pode reduzir o uso de químicos, tornando a sua produção mais sustentável e ambientalmente amigável? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Meu entrevistado de hoje aqui no Agro e Prosa é Paulo Tibúrcio, presidente da Andave. Paulo, muito obrigado pela sua disponibilidade conosco aqui. Eu gostaria de começar a nossa entrevista entendendo o porquê da escolha desse tema nesse congresso da Andave 2024. A gente criou esse tema para trabalhar duas vertentes. A agroeconomia brasileira, em primeiro lugar, representa, na primeira vertente, a responsabilidade que o Brasil tem de produzir alimentos, alimentar a população brasileira e mundial. Então a gente coloca os números como primeiro lugar para nós, os números. Campeão na produção de várias culturas, de várias proteínas, campeão na exportação. Então os números é a primeira vertente que a gente fala do primeiro lugar, quando a gente fala primeiro lugar. E a segunda vertente, o primeiro lugar, é uma homenagem que a gente quer fazer a todos aqueles que atuam no agro brasileiro. Porque creio que vocês que atuam no agro, assim como eu, a gente acorda e dorme pensando e falando em agro. Então, o agro está sempre em primeiro lugar na nossa vida, no nosso dia a dia. Tá, então, essas duas conotações, essas duas vertentes que eu gostaria muito de deixar explicado para vocês o porquê desse título, Agroeconomia Brasileira em Primeiro Lugar. Primeiro lugar, então, nos dois sentidos, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é qual é o papel da Andave diante do cenário do agronegócio. Imagina uma corrente de 3 elos, a Andave é o elo do meio, nós ligamos a indústria até o agricultor. A Andave trabalha fortemente com o distribuidor. O distribuidor que está ligado às revendas, do qual a Andave trabalha, nós temos, como eu falei hoje, 3.472 associados hoje. E nós trabalhamos fortemente com esses associados para que eles levem ao agricultor todas as melhores práticas de produção e de sustentabilidade. Então esse elo que nós somos a corrente do meio, de um lado a indústria, que traz o insumo, do outro lado o agricultor. E a Andave no meio, representando levar insumos, tecnologia, inovação e boas práticas. Então, todo o conteúdo de hoje e dos próximos 2 dias procura contemplar tudo que se diz respeito à gestão e boas práticas para levar o que tem de melhor ao agricultor e garantir a agroeconomia em primeiro lugar. Ô Paulo, a Andave vê esse congresso como um ambiente muito mais para networking ou ele é um ambiente de negócios? Ótimo. Por uma questão de legal, não se pode fazer negócios aqui dentro, por uma questão legal de um evento como esse. Só que eu garanto a você que aqui se iniciam inúmeros negócios. E esses negócios são contemplados a partir da próxima semana e as coisas acontecem numa velocidade muito grande. Então, por uma questão legal. Não tem talão de pedido em stand, ninguém faz venda direta aqui dentro. Isso é por uma questão legal e é uma disciplina que nós seguimos à risca no nosso congresso. Mas aqui existem os lançamentos informais de produtos, de serviços, de tecnologia.
Tá? Todos os stands que vocês forem visitar tem algum lançamento, tem alguma novidade. Mas ele não tira o pedido aqui. É só essa questão da diferença de fazer negócio. Faz-se muito negócio de uma maneira indireta. Um dos pontos que foi colocado no Congresso foi a questão da venda direta das indústrias, né? Pulando o distribuidor, a indústria vendendo diretamente para o produtor rural. Como é que a Andav vê isso e como é que ela se posiciona em relação a esse assunto? Nós temos um grupo de trabalho na nossa diretoria, que é o grupo de trabalho de acesso ao mercado. E nós conversamos com as indústrias fornecedoras, porque o momento, na abertura hoje, eu falei de um momento dos últimos 4 anos, vindo desde a pandemia até as secas, as questões de dólar. Eu falei de muita preocupação que a gente vive nos últimos 4 anos. E essas preocupações, associado à entrada de muitas novas empresas no Brasil, só nessa feira aqui nós temos mais de 30 empresas da China expondo. Então o Brasil tem sofrido não vou falar sofrido porque temos que ver o lado positivo, mas o Brasil tem enfrentado uma entrada muito grande de empresas de outros países e de novas empresas sendo constituídas. Então, o que a gente tinha há 20 anos atrás, 30 anos, que a gente tinha as empresas de pesquisa e desenvolvimento sendo líderes com produtos patenteados por 8 ou 10 anos, hoje não é mais esse cenário. As patentes da maioria dos produtos se expiraram, tem muita gente entrando no Brasil, tem muito produto sendo registrado no Brasil, e isso começa a tornar a competitividade muito mais intensa. O que nós estamos observando é que muitas empresas estão rasgando as estratégias para cumprir as suas metas de venda. E é isso que nós estamos procurando conversar com todo o segmento, porque nós temos que ter um setor saudável para os 3 elos, para a indústria, para a distribuição e para o agricultor. Outro ponto colocado foi a questão de ter regras para a venda direta. Quem faria essas regras? Como é que funcionaria isso? É preocupante falar em regras, porque isso pode virar compliance. Então, nós não podemos trabalhar com proteção de mercado. O que ele talvez queira, acredito que ele quis dizer, é que sempre um distribuidor representa algumas empresas. E a regra deve ser estabelecida entre ele e a empresa a qual ele representa. Não existem regras gerais. O que ele quis dizer são as regras de um fornecedor, um distribuidor de produto para uma determinada empresa. Tá? Então, assim, é um pecado falar em regras de uma maneira geral, porque isso é compliance. Tá? Então, a gente se preocupa muito. Então, só esse entendimento. E no caso do Roberto, o Roberto tem a empresa que ele é o CEO, ela atua numa região onde as vendas diretas, Mato Grosso, principalmente, Mato Grosso do Sul, um pouco Rondônia, hoje estão em Minas também, mas a grande região é a região que nós temos, em alguns casos, 80% dos negócios são feitos de venda direta. Mas eu também coloco a preocupação da venda direta, porque o Brasil hoje não tem um suporte do governo para dar assistência técnica. E a assistência técnica no campo hoje é dado pelos distribuidores, pelas cooperativas. E a partir do momento que você começa a atuar em venda direta, você começa a perder a tua força na assistência e levar a tecnologia e fazer ela ser aplicada corretamente. Então é um perigo, e é isso que o nosso grupo de trabalho está procurando alertar os fornecedores para que a gente tenha um pouco mais de um mercado, um acesso um pouco mais saudável e que seja um pouco mais distribuídos. E nós esperamos declarar essa preocupação que tem gente rasgando estratégia e indo para a venda direta. Por quê? Porque os últimos 2 anos a distribuição viveu um momento de altíssimos estoques com preço elevado. O produto caiu, teve produto que o distribuidor pagou R$80 e depois ele passou a valer 20 e o distribuidor estava estocado. E o fornecedor precisava fazer a sua meta. Então teve muito apelo para a venda direta. Mas acredito que isso foi um momento. Isso tem que passar. Isso tem que ser uma união de esforços para a gente atender. Mas não vai acabar a venda direta. A cultura de algodão é uma cultura que ela é basicamente venda direta.
A cultura da cana-de-açúcar é muita venda direta e cooperativa. Então, acho que nós temos espaços para cada um trabalhar. Então, eu vou, depois de amanhã na pesquisa, eu vou enfatizar muito a preocupação que a Andav tem, que nós precisamos aumentar a prestação de serviço ao agricultor e cobrar por isso. O mercado, vocês viram agora a palestra dos Estados Unidos, o mercado dos Estados Unidos, eles cobram pelos serviços que eles levam aos agricultores, isso tem valor. E no Brasil não se pratica muito esse valor, fica mais na dependência da margem dos produtos. E isso é preocupante, acho que tem que abrir o leque. E essa é uma das orientações que nós damos aos nossos associados. Hoje eu estou conversando com Paulo Tibúrcio, presidente executivo da Andav, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários. Paulo, certa vez eu ouvi de um pequeno distribuidor que as pequenas revendas tendem a acabar em função da concentração dos grandes que estão vindo de fora e comprando as outras pequenas aqui no Brasil. Essa é uma realidade? A pequena distribuidora, a pequena revenda, ela tende a acabar? O distribuidor nunca ganhou dinheiro no terreno das grandes que estão chegando, como nos últimos anos. Tem sido uma oportunidade para os pequenos e médios ganharem dinheiro onde está tendo as grandes concentrações. Isso é real. E nós temos números que provam isso. Quer outro exemplo? Eu vou anunciar aqui qual foi o mercado 2023 em faturamento para distribuição. A distribuição caiu 17% em faturamento. Esse cenário, ele está muito próximo do que as cooperativas caíram. Se vocês pegarem, eu não vou citar aqui por uma questão ética, mas se vocês pegarem na mídia, o nível que as cooperativas sinalizam também está próximo desse número de queda de faturamento. Só que se eu colocar nesse número, nessa análise que a Andav faz, os grandes grupos, aí eu quebro minha perna todinha. Porque quem perdeu mais faturamento foram os grandes. E os pequenos e os médios têm dado risada. E na nossa pesquisa que eu estou apresentando, e na nossa análise, mostra que o pequeno e o médio, ele sofreu menos impacto na perda de faturamento do que os grandes. Quanto maior foi a perda. E nós tivemos gente perdendo na casa até de 40% em faturamento 2023. Então, assim, não é verdade o que a gente às vezes escuta, que o pequeno vai sumir. Vai sumir se ele não tiver estratégia. Eu vou mostrar também na pesquisa quinta-feira, estou adiantando para vocês, que a distribuição tem uma falha muito grande. Ela não faz pós-venda. E hoje, no pós-venda, está em tudo. Está num celular, está num fogão, numa televisão, tem pós-venda para tudo. Isso se dá pelo fato da pequena ter uma relação mais próxima do produtor e a grande ela tem uma relação, muito impessoal com o produtor rural? Isso é uma das partes, provavelmente. E a gente vê as grandes também com grandes estruturas, grandes investimentos salariais. Então, não é do dia para a noite que você tem uma empresa grande que vai comprando e você consegue uma estrutura completa. E visto isso, que estava tudo bem. Começaram a vir as crises de seca, a crise de estoque, e aí o sentimento foi de imediato. E quem mais sentiu foram as grandes. E aí, só finalizando, mais de 60% dos associados da Andav são pequenos e médios. E essa é o grande desafio da Andav, orientar os pequenos e os médios, porque eles precisam de muito mais orientação e muito mais gestão. Paulo, muitos dizem que no ano que vem pode haver uma quebradeira no agronegócio e que muitos produtores podem se tornar inadimplentes, inclusive aumentando o número de RJ. Como é que a Andav vê isso e o sistema de distribuição, ele pode sofrer com essa questão? Nós estamos no mês 8. Eu estou escutando isso desde dezembro do ano passado.
Eu escutava que recuperação judicial ia vir, que ia patrolar todo mundo. Não aconteceu desse jeito, está acontecendo, mas não na expressão que a gente escutava. E eu já fui produtor, eu não gosto, eu elogio todos os produtores. Eu queria só fazer um comentário. Por muitos anos o agricultor ganhou dinheiro, mas ele investiu em terra, investiu em algum bem, algum imóvel. E o agricultor precisa também trabalhar a mentalidade de segurar um pouco o dinheiro quando tem vaca gorda, porque quando a vaca for magra, você tem uma reserva. E isso é uma questão cultural, nós precisamos trabalhar um pouco essa cultura, não só do agricultor, mas do distribuidor também. Como é que está o crescimento do setor de distribuição? Esse crescimento, ele está ativo ou ele está estagnado ou caiu? Como é que está nesse momento? Deixa eu dar mais um exemplo, eu estou antecipando muita informação da pesquisa. A gente tem uma grande pesquisa todo ano e a gente, no congresso passado e no retrasado, a gente apresentava que por ano teriam cerca de 330 novas lojas de revenda por ano. E a gente falava assim, em 3 anos é 900 ou 1.000. A pesquisa agora está mostrando que nos próximos 3 anos nós devemos chegar perto de 400. Não é mais 900, não é mais 1.000. Pé no chão, sabe? Agora, o que nós estamos... A expectativa que nós estamos passando para os próximos 2, 3 anos na distribuição. Os problemas de estoques elevados a preços altos levaram a muitas revendas renegociarem com as indústrias fabricantes. E tem muita gente que parcelou uma dívida por 2, 3 anos. Então, nós vamos ter aí 2, 3 anos de bastante resiliência que o distribuidor, o agricultor vai ter que ter. O agricultor está sem dinheiro, o distribuidor também está sem dinheiro. E não pensa você que a indústria está cheia de dinheiro, porque eles também estão falando a mesma coisa. Por isso que eles estão indo para a venda direta, porque eles estão desesperados. Então é assim, o setor precisa sentar, precisa analisar o que vem pela frente, novos entrantes. Eu trabalhei muitos anos na indústria. Quando você tinha uma molécula nova no mercado, você ganhava dinheiro por 8, 10 anos. Nós temos pouquíssimas moléculas novas. Mas vamos falar dos biológicos, que é a nova vedete aí. Todo mundo esperava que ia ganhar muito dinheiro com biológicos. A margem já está baixa já. A preocupação com a degradação de lucro é muito grande, mas essa degradação está em todos os setores do elo dessa cadeia, agricultor, distribuidor. Não vou citar nome aqui, mas nós temos uma grande empresa chinesa que vendia princípio ativo para muitas das indústrias que estão aqui. Agora ela resolveu montar uma equipe e ir para o campo. Eu citei aqui, nós temos mais de 30 empresas da China com stand nessa feira. O ano passado acho que tinha 2 ou 3. Esses são os novos entrantes. O mundo está globalizando e isso não tem como segurar, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então assim, o mercado vai pulverizando, vai pulverizando. Como a feira é focada na distribuição, o fato de ter aqui outros segmentos não descaracteriza, não vai fazer com que os distribuidores, por exemplo, sintam que a feira está perdendo a sua identidade? Faz parte, né? Mas assim, uma notícia que eu posso lhe dar. Nós já renovamos o aluguel dessa área para o ano que vem. E nós decidimos manter o tamanho. Nós vamos cada vez investir mais em qualidade e atender. Então, respondendo um pouco você. A gente cresceu, mas acho que a gente está o suficiente de um tamanho para comportar. É que a gente cresceu muito nos últimos anos. Você acha que esse mercado ele tende a ser muito diferente agora nesse ano de 2024 em relação a 2023, em que você disse que caiu 17%, né, o faturamento do setor? Eu acho que a expectativa, o mercado, os novos entrantes vão proporcionando novos negócios. Eu acredito que o mercado de 24
não vai ser muito diferente de 23. Só que aí nós temos que começar a ver a reação de preço de soja, tudo ver a reação do dólar. Então tem uma relação totalmente direta. O mercado está devagar porque o preço da commodity estava baixo, não estava compensando entregar. Hoje, logo na abertura do Congresso, você, Paulo, mandou uma energia para o pessoal do Congresso do CIAVES, que estava começando exatamente no mesmo horário da Associação Brasileira de Proteína Animal, no mesmo dia, na mesma data desse congresso aqui. E aconteceu que muitos representantes políticos não vieram na abertura aqui do Congresso da Andav, mas foram lá para o outro Congresso, o Congresso do CIAVES. Isso não acaba, de certa forma, enfraquecendo os dois eventos, não? O fato de que eles acontecem simultaneamente não é uma divisão de forças? Não, é uma feira que acontece a cada 2 anos, eles mudaram de data, não era em agosto. A nossa data sempre foi depois do Dia dos Pais e desde o ano passado, por muita reclamação de viajar no domingo, Dia dos Pais, nós trouxemos uma semana antes para melhorar, porque no dia 18 de agosto é o Dia Nacional do Campo Limpo, o INPEV vivia pedindo para a gente tirar a nossa feira daquela data. Então nós trouxemos para a semana ideal e o nosso combinado era segunda-feira, Congresso ABAG, terça, quarta e quinta, Congresso Andav. É um casamento que nós fizemos. E isso deu muita força para nós. Agora, eu falei com ênfase do outro evento, porque nós temos o maior respeito pela outra associação. Só que eu posso falar para você que o público que é comum é o público político. Só que hoje, mesmo com a outra feira, Arnaldo Jardim estava aqui de manhã. Aí à tarde veio Lupion e Tereza que vieram de lá para cá. Amanhã vem Alceu Moreira. Então a gente está muito bem servido. E assim, como presidente executivo, eu estou muito satisfeito porque o trabalho que a gente está fazendo em Brasília tem sido gigante. Então não me preocupa se eu tenho 2 ou 20, porque eles estão conosco no trabalho em Brasília assiduamente. Então, mas mesmo assim, trazer Lupion, Tereza Cristina, eu estou há 4 anos na Andav, 4 anos eu tento trazê-la, ela só vem no virtual. Pela primeira vez ela veio presencial. Tá? Pedro Lupion. Então assim, estou muito feliz porque a expressão política da Andav está muito elevada. E assim, super feliz de ter o Lupion. O Lupion é o cara que está batendo na mesa em Brasília. E a gente criou uma relação de trabalho com ele fantástica. Nós somos uma das 59 entidades que prepara o material para os deputados e senadores defender a gente da frente parlamentar. Vocês viram ali hoje, então assim, a gente está muito bem. E é lógico que se eu tivesse o Tarcísio aqui, eu ia adorar, sou fã do cara, mas veio o representante, mas tá bom. Ontem a gente estava com o Tarcísio lá na BAG, quer dizer, a gente estava junto. Paulo, a logística é extremamente importante para o setor da distribuição e o Brasil é muito deficitário nessa área. Como é que a Andav tem trabalhado para buscar melhorar esse gargalo que nós temos no Brasil hoje? Hoje, quem estava na fala do Lupion, o Lupion falou disso, que um dos pontos é logística e infraestrutura. E tudo que o Lupion falou ali tem o trabalho da Andav dentro do IPA que coloca na mão deles, porque aí cai para uma alçada política. Ok? Ontem na ABAG, por exemplo, o governo do Rio Grande do Sul falou quanto que da questão de terceirização de estradas, o quanto o Rio Grande do Sul está se reinventando em estradas. Quem estava lá ontem escutou isso. Então assim, a gente acompanha e a gente tem dado esse suporte como instituição para que o político consiga a nível federal essas coisas. Sempre teve. Você viu o Lupion hoje falando, né? Nós precisamos, existem portos que nós precisamos viabilizar, mas ele tem toda uma questão ambiental, de legislação, de defesa. Estava lá a Samantha Pineda. A Andav contrata a Samantha Pineda com altos investimentos no escritório dela para nos defender até com essas preocupações. Como é que a Andav tem visto a questão da comunicação? Fala-se tanto hoje da comunicação, né, boa, da produção porteira adentro, mas a comunicação ruim porteira fora. E vocês da Andav, como têm visto e trabalhado essa questão da comunicação?
vocês estão no setor que trabalha o poder da multiplicação. Mas hoje, a comunicação ainda no Brasil, do grupo que é contra o agro no Brasil, ainda responde por 40%, ainda assiste aquela televisão que era líder de mercado. Tá? E ali a gente sempre escuta uma tendência que distorce da realidade. Agora, nós estamos trabalhando muito, mas o poder da multiplicação ele precisa ser muito multiplicado. Vou dar um exemplo. Amanhã vai ter uma apresentação aqui da Letícia, que vai falar do de olho no material escolar. Faz quase 4 anos a gente vem trabalhando, investindo junto com a de olho no material escolar para mudar as cartilhas que nós temos nas escolas públicas brasileiras, que é uma vergonha. Que fala que Chapeuzinho Vermelho não vai mais levar comida para a vovozinha porque não tem mais a mata para ele atravessar, porque derrubaram a mata para plantar soja. Então é totalmente distorcido. Então a gente tem que trabalhar desde a base, educação, primeiro ponto. A BAG está vindo com um projeto milionário de investimento para trabalhar a imagem. Nós estamos com o embaixador nos Estados Unidos, via BAG, e vai começar agora um grande trabalho para trabalhar a imagem fora do Brasil, porque muita coisa vem de fora. Vem sustentada por políticas comerciais que não querem que o Brasil invada o espaço dele. Então, assim, é extremamente complexo. A gente vai até onde a gente consegue ir. Então, nós estamos apoiando o projeto de olho no material escolar. A Andave está levando educação no campo, com escola pública, com escola municipal. Ou seja, mas é muito grande o nosso desafio de comunicação. E o poder que vem nos metralhar, principalmente, são de outros países. Principalmente, hoje falou aqui, é o comercial por trás. Então, eu como agrônomo, eu até acho que lá, muitos anos atrás, o agro é pop, o agro é tudo, não era a melhor comunicação. Tá, e hoje a BAG está com uma campanha bem diferente. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.